Olá, boa tarde. NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo, dia 7 de junho, sexta-feira ensolarada aqui em Cachoeira do Sul. Dia lindo e previsão de uma sequência de dias assim. Vamos aos destaques da edição de hoje. A gente mostra como uma ação realizada pela equipe de uma escola municipal de Cachoeira do Sul impactou as famílias atingidas pela enchente na cidade e fez diferença no contexto geral das comunidades residentes nos bairros Cristo Rei e Alto do Amorim. As escolas da rede pública de Porto Alegre, atingidas pelas enchentes, ainda tentam se recuperar para retomar a rotina. É doloroso, vou te dizer que é bem doloroso, assim. Então agora a gente vai ter que fazer, inclusive, em função da vida funcional dos professores, uma busca com os professores aposentados para pedir um resgate, para pedir informações, né? Em Canoas, a gestão do Hospital de Pronto-Socorro ainda faz o levantamento dos danos. O cálculo inicial aponta uma perda de aproximadamente 40 milhões de reais. A gente tem cenas na nossa cabeça que nunca vamos esquecer da enfermeira que estava ali com a gente, medicando o paciente até ele entrar dentro do barco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio ontem pela quarta vez visitar o Rio Grande do Sul para ver a destruição deixada pelas fortes chuvas. Lula assinou medidas provisórias de apoio financeiro destinadas à reconstrução das regiões afetadas. Bernardo Miller conversou com o secretário de Interior de Cachoeira do Sul, Alexandre Cassol. Ele atualizou a situação das estradas, falou da dificuldade de transportar o cascalho e a limitação de maquinário que a secretaria tem em função da alta demanda. Espaço aberto para a tua participação. Nosso WhatsApp é o 51997697129, tá na telinha já. Tire uma foto, salve aí no seu smartphone, envie a tua mensagem, uma foto, um vídeo, com comentários sobre as reportagens ou então com informação sobre o que acontece aí onde você está. E você pode escrever também nas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. As escolas da rede pública de Porto Alegre, atingidas pelas enchentes, ainda tentam se recuperar para retomar a rotina. São milhares de alunos sem as atividades regulares. Muitos documentos e memórias também foram perdidas com as inundações em alguns bairros. A limpeza das estruturas e a organização pedagógica são apenas o início de um longo trabalho. A semana foi de limpeza pesada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Antônio Gildice, no bairro Humaitá, depois que a água baixou. Do lado de fora, funcionários do DMLU com vassouras e retroescavadeiras recolhiam livros, documentos, móveis e objetos retirados de dentro da escola. Na parte interna, 40 homens do Exército removiam a camada grossa de lodo do piso. Muitas salas de aula já estão limpas, mas seguem vazias, sem energia elétrica e com parquês danificados. A escola perdeu muitos documentos, né, que ficaram na parte mais inferior, assim, do arquivo, tanto do arquivo morto quanto as atividades pedagógicas dos alunos, então informações dos alunos, dos professores. É doloroso, vou te dizer que é bem doloroso, assim. Então agora a gente vai ter que fazer, inclusive, em função da vida funcional dos professores, uma busca com os professores aposentados para pedir um resgate, para pedir informações, né, levantar toda essa documentação dos alunos, dos professores, a gente está tentando armazenar num outro local aqui, para deixar secar, para a gente fazer o levantamento dos nomes nas fichas, né, para depois ir em busca do que for necessário. Essa grande força-tarefa é a primeira etapa de higienização que as 41 escolas da rede municipal atingidas pela enchente precisam passar. Depois desse bota fora, 14 instituições próprias da Prefeitura terão um serviço de limpeza especializado, contratado pelo município. Então, logo o Exército faça a retirada de todo o material inservível, nós temos ali 2 retroescavadeiras agora nesse momento, retirando as pilhas de resíduos. A empresa contratada pela SMED para fazer uma limpeza química vem aqui, para aí sim descontaminar os ambientes internos da escola, com equipamentos especiais, né, com produtos especiais para esse fim. Ao todo, cerca de 4.000 alunos da rede municipal estão impedidos de frequentar as escolas. Nós estamos orientando, então, o corpo docente e os pais em novos postos, novas vagas para levarem os seus filhos.
Estamos identificando locais, tanto na rede pública quanto na rede privada, através da compra de vagas para poder alocar essas pessoas, as crianças, fazer um trabalho alternado com as turmas das escolas que possam acessar outros equipamentos nossos, que essas turmas possam ir numa semana, ter aula lá, e a gente está ampliando o transporte escolar para isso. Nos próximos dias, a Escola Antônio Gildice receberá higienização especializada. E depois disso, poderá receber novos equipamentos e abrir as portas para os seus mais de 1.000 alunos. A gente atende várias comunidades aqui do Maitá, da Vila Santo André, da Vila Farrapos, da Arco-Íris, da Pampa, Mário Quintana, né, próximo ao Grêmio. Então nós temos várias comunidades que utilizam da nossa escola. Nós somos a única EJA, né, assim, pública dessa região, depois somente outras EJAs no centro de Porto Alegre ou no CEMET, né, lá na Redenção. Então a escola tem um papel social bem importante. É isso, né? E a gente estima toda a força a essas comunidades escolares para que possam retomar as suas atividades a pleno, porque elas fazem o bem para toda uma comunidade, né? E, gente, reconhecer um gesto de cuidado e atenção é sempre uma ação valiosa. Muitas vezes tem ainda mais valor do que o próprio gesto, normalmente feito sem intenção de retorno ou de um agradecimento. E hoje a gente mostra como uma ação realizada pela equipe de uma escola municipal de Cachoeira do Sul impactou as famílias atingidas pela enchente na cidade e fez diferença no contexto geral das comunidades residentes nos bairros Cristo Rei e também no Alto do Amorim. O apoio foi alvo de reconhecimento da mãe de um dos estudantes. Essa pauta teve origem numa mensagem que a gente recebeu de um telespectador, como muitas que a gente recebe, que também acabam virando reportagem. Nesse caso, uma mãe enviou uma mensagem para a produção do NT Sul, relatando que eu tinha muito orgulho e gratidão ao trabalho que é feito aqui no Colégio Dora Abreu. Uma escola aqui de Cachoeira do Sul que atende basicamente crianças da periferia. E depois que a gente foi assolado por essa enchente aqui no Rio Grande do Sul, eles perceberam que existia uma necessidade muito grande de atender essas famílias. Isso não é uma novidade aqui no Dora Abreu, mas se intensificou muito depois das enchentes. Eles têm um olhar diferenciado para o aluno e para toda a comunidade escolar. E essa mãe, em reconhecimento, enviou a mensagem e a gente vai mostrar um pouco do trabalho que tem sido feito aqui nessa escola. Não teriam como eles virem para a aula sem conseguir dormir num colchão que não tivesse molhado, sem ter uma coberta quentinha, né? Então, sem ter a roupa, sem ter as coisas básicas. Como é que vai ficar a cabeça deles, como é que eles vão conseguir se concentrar para aprender e como ficamos nós enquanto seres humanos, né? Então, eu acho que não só por sermos professores, por estarmos na equipe diretiva, mas por sermos seres humanos e olhar para aquelas crianças e pensar que a gente poderia estar ajudando como a gente fez, a gente correu atrás. E foi essa percepção sobre as necessidades dos estudantes que motivou uma frente ainda mais intensa de apoio às famílias da comunidade Dora Abreu. E foi também essa atitude de olhar para além do aspecto pedagógico e educacional que motivou a Sônia a mandar uma mensagem para o NT Sul. Ela é mãe do Guilherme. Aqui é a Sônia. Eu queria que vocês pudessem falar sobre a Escola Dora Abreu, que está ajudando os alunos que ficaram na enchente. Eles estão junto com as famílias da Cristo Rei. A escola está de parabéns. O que estão fazendo, eu só tenho que agradecer e falar que sou muito grata pelo que estão fazendo com carinho e amor pelos alunos. A diretora da escola, a Deise, destaca que os alunos são todos moradores do bairro Cristo Rei e Alto do Amorim, duas das regiões mais afetadas pela enchente em Cachoeira do Sul. Nos dois bairros, a perda ocasionada pela inundação registrada entre os moradores é quase total. Nós vimos que as necessidades deles iam ultrapassar o que nós poderíamos fazer. Então, a gente foi em busca de parcerias, né, de pessoas, de instituições que pudessem nos ajudar nesse momento para que a gente pudesse ajudar eles, né, porque eles precisam estar bem, porque isso vai refletir diretamente na aprendizagem deles.
Muitos acabaram perdendo tudo, né? Porque achavam que não iam chegar até as suas casas, já que foi a maior enchente. Então, as perdas foram muito grandes, né? Então, a gente teve a ajuda de várias instituições na parte de material escolar, que a gente conseguiu ajudar todos os nossos estudantes. Há algumas crianças da comunidade, né, que nos procuraram, irmãos dos nossos estudantes, mesmo não sendo da nossa escola. Conseguimos repassar para a Escola Honorato, que teve essa comunidade também bem atingida pela enchente, e eles conseguiram, então, ajudar repassando os materiais para 75 estudantes. Resolvidas as demandas de material escolar, os professores passaram para o atendimento das famílias, com campanha de roupas, fraldas, alimentos, material de higiene e limpeza, meinhas para os pequenos e chegaram a garantir com Rotary mobiliário, que será entregue para quem perdeu tudo e precisa recomeçar. Eles conseguiram atender, né, a nossa necessidade de colchões, a nossa necessidade de produtos de higiene, travesseiros, cobertas e, além disso, os clubes do distrito se juntaram e fizeram uma doação de 88 móveis que vão chegar hoje na escola. Os móveis chegaram no momento em que gravávamos essa reportagem e foram entregues pelos rotarianos à direção do colégio. Um mutirão para descarregar o caminhão envolvendo pais, professores, funcionários e membros do clube de serviços. Do total de alunos da escola Dora Abreu, 93 estudantes, totalizando 65 famílias, precisaram de auxílio por terem sido diretamente atingidos pela enxurrada. E como essa enchente ocorreu em maio, o Dia das Mães teve de ser diferente. A homenagem foi entregue pela equipe nos abrigos em que cada uma das famílias estava, para que os vínculos se mantivessem firmes, para além dos contatos pelo WhatsApp. Durante o ano, a gente recebe do projeto Renascer cestas básicas e vai doando outras instituições, Centro Espírita. Então, várias instituições nos procuram já por saber que a nossa comunidade, né, é uma comunidade carente. Normalmente, quando ocorrem as enchentes, a gente também consegue, né, fazer essa ajuda. Só que dessa vez a proporção foi imensa, né? Então, a gente teve que ajudar eles de uma forma maior. Então, as buscas por alternativas foram maiores. Esses gestos e essas coisas que fazem com que o nosso aluno consiga estar bem, consiga estar aqui, e a gente procurou, né, dar o nosso máximo para ajudar essas famílias, então, depois dessa perda imensa que eles tiveram. A escola não poderia ficar omissa a isso. Então, é nossa obrigação, eu acho, realmente, de termos ido atrás, de corrermos e de ajudar a nossa comunidade da forma que a gente conseguiu. Ainda bem que a gente conseguiu parceiros bons, pessoas boas que nos ajudaram, e a gente conseguiu ajudar eles da melhor forma possível. Muito bom, nosso aplauso à Escola Dora Abreu por essa ação tão importante, né, que vem ao encontro das necessidades das pessoas, cuidando dos alunos, cuidando das famílias. É isso, né? É a educação pública que a gente quer ver, que se importa de fato com as pessoas, com as comunidades em que essas escolas estão inseridas, gerando aí, portanto, transformação. Que essa história possa inspirar, né, a nossa educação, que vai passar por tantas dificuldades para a retomada, mas assim com apoio, com empenho, com a dedicação de professores, de toda a comunidade escolar, vai dar tudo certo, né? Vamos voltar ao normal, se Deus assim permitir. E olha, termina às 23 horas e 59 minutos de hoje o prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições devem ser feitas pela página do participante, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Já o pagamento da taxa, no valor de R$ 85,00, pode ser realizado até quarta-feira, dia 12, por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito. Quem recebeu isenção não precisa pagar, mas deve se inscrever igualmente até hoje. Lembrando que quem mora no Rio Grande do Sul, independentemente de ter sido ou não afetado pelas chuvas, vai ter isenção da taxa de inscrição neste ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez ontem a 4ª visita ao Rio Grande do Sul desde o início das fortes chuvas que devastaram o estado. Lula assinou medidas provisórias de apoio financeiro destinadas à reconstrução das regiões afetadas pela tragédia climática. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Ele esteve em áreas atingidas pela catástrofe climática
que há um mês assola a região. Em sua quarta visita ao estado após as enchentes, o presidente foi a Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, na região do Vale do Taquari. Lula aproveitou a ocasião para assinar uma lista de medidas provisórias com novas ações de socorro aos municípios gaúchos. O governo federal vai cuidar de fazer com que todas as pessoas que perderam a sua casa tenham a sua casinha de volta para poder morar dignamente aqui no Rio Grande do Sul. Uma das medidas permite o pagamento de um auxílio que tentará preservar empregos. Ela garante os recursos para o aporte de 2 salários mínimos para 434 mil trabalhadores formais. A primeira parcela, de R$ 1.412 da ajuda, deve ser liberada no mês de julho. E nós vamos atualizar agora informações sobre o leilão do arroz. Lembra que a gente mencionou? Teve, inclusive, medida liminar, não é? Decisão liminar provisória, suspendendo o leilão. Por fim, ele aconteceu ontem e a gente traz o desfecho desse assunto. Então, a fim de amenizar o impacto social e econômico decorrente do desastre climático no Rio Grande do Sul, o governo federal comprou 263 mil toneladas de arroz importado. O volume adquirido corresponde a 87% do total ofertado inicialmente. O arroz adquirido ontem deve ser entregue em 3 etapas, sendo que o prazo mínimo para o fornecimento do produto é de 90 dias e o máximo de 150 dias. A Conab adquiriu grão de empresas brasileiras responsáveis pela importação. Segundo a Conab, os compradores deverão vender o produto exclusivamente para o consumidor final, com preço máximo de R$ 4,00 o quilo. E sexta-feira é dia da participação do veterinário Edson Salomão aqui no NT Sul. No quadro Vida Animal de hoje, ele fala sobre o salvamento dos animais durante a enchente e faz uma alerta. Ações preventivas poderiam ter sido tomadas. Nesse maior desastre ambiental do Rio Grande do Sul, nós temos que tirar algumas conclusões para ficarmos preparados para futuros problemas que podem vir pela frente, porque a natureza está em movimento e estamos sujeitos a novas calamidades. Os animais sofreram muito e não tinha nenhum plano para salvamento de animais nem de pessoas. Eu acho que as autoridades públicas deviam estar mais bem preparadas para isso, tanto a parte governamental como também os civis. Elogio muito a atuação e a união dos civis que se uniram numa rede tão grande que fez que o povo gaúcho reconhecesse que o Brasil é um só. O Brasil é todos nós. E eu acho lindo isso, de ver essas pessoas de outros estados se unindo, mandando donativos para o Rio Grande do Sul, se deslocando, profissionais de várias áreas, né? Tanto do Corpo de Bombeiros, Exército e civis, vindo de todo o país. Quero também comentar a respeito das tragédias de perda de vida desses animais que poderiam ser salvos. Pelo simples fato do dono não ter ele mantido na coleira ou a porta do canil fechada de uma tal maneira que não tinha como o animal sobreviver, fez com que as águas matassem muitos e muitos animais que poderiam ser salvos se não tivesse na coleira, na corrente, ou se ele prestasse mais atenção nos avisos da natureza. Quando começou a subir a água, automaticamente o ser vivo em primeiro lugar. Vamos correr lá e abrir a porta do canil, vamos abrir a porta da gaiola dos pássaros, quem cria pássaros, né? Dando uma chance para que esses animais pudessem ter uma pequena chance de sobreviver. Eu tenho certeza que se isso fosse feito e se existissem mais planos de emergência para enfrentamento de situações como essas,
muitas vidas seriam poupadas. Mas eu destaco também aqui o belíssimo trabalho da nossa Defesa Civil, comandada pelo Edson, que é uma pessoa que está saindo brilhantemente na condução dessa crise, né? E graças a Deus, Cachoeira do Sul não foi tão severamente atingida como outras cidades que foram totalmente destruídas. Imagine se a cidade de Cachoeira fosse construída no lado de lá do Rio Jacuí, na outra margem. Ficou totalmente alagado. Foi o que aconteceu em outras cidades, né? E ali, vocês podem ter certeza, o pior está por vir ainda. Quando baixar o nível das águas, vocês vão notar na imprensa que vai ser divulgado animais que morreram acorrentados, animais que dentro de shoppings morreram afogados porque não tiveram a chance da sobrevivência, não tiveram a chance de ter alguém que já tinha um plano, se elevasse o nível da água, já socorrer esses animais, dando liberdade para eles. Então, isso prova que nós temos que tomar alguma providência, ajudando a salvar vidas humanas e de animais através de prevenção. Na Holanda, nós temos uma gaúcha coordenando todo um trabalho belíssimo lá de Dix, que quando há uma calamidade pública relacionada ao nível do mar, que 80% da Holanda está abaixo do nível do mar, o sistema de comportas que eles fizeram evitou milhões de mortes, né? Coordenadas por uma gaúcha. Quem sabe vamos buscar em outros países a tecnologia necessária para que não haja essas inundações. E quando eu falo o pior estar por vir, eu me refiro a os donos que perderam os animais e não sabem onde estão, os animais que estão em abrigos provisórios e que será que vão ser resgatados? E também as doenças transmitidas pela água, pelo contato da pele com a água, como a leptospirose, que ataca tanto os humanos como os animais, os machucados, as pessoas caminhando nessa água, através de se machucando e tendo cortes com pregos enferrujados, tétano, né? O tétano é uma coisa gravíssima. Então, pessoal, vamos vacinar os animais e vamos também cuidar da nossa saúde. Vamos, todo mundo, aderir às campanhas públicas de vacinação para que, com isso, as pessoas consigam enfrentar melhor essas doenças que geralmente, quando tem esses desastres climáticos, acometem com maior frequência a população e os animais. Espero que isso nos sirva de lição para que o poder público também esteja bem mais preparado para atender a população e os animais que estão convivendo como familiares nossos nos dias de hoje. Até a próxima. E a gente traz agora a resposta para a dúvida de uma telespectadora que entrou em contato com a nossa equipe por meio de mensagem, questionando por que as tiras para verificar glicose estão em falta na farmácia do SUS. Inclusive, nós trouxemos essa informação ontem aqui na interatividade, né? Este questionamento. Bom, então, a assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde, aqui de Cachoeira do Sul, confirmou que o material está em falta há cerca de 15 dias, porque houve uma mudança no fornecedor desse item. Agora, uma nova licitação está em andamento para contratar, então, um outro fornecedor. A previsão é de que o material volte a estar disponível em 2 semanas. Até lá, a alternativa para quem depende desse procedimento, dessa aferição, é comprar as tiras em alguma farmácia. O problema é que nem todo mundo tem condições de arcar, não é, com mais este gasto. E, em se tratando de saúde, as pessoas definitivamente não podem esperar, né? Então vamos torcer para que essa situação se normalize logo. E os vereadores
Iniciaram ontem as oitivas na Comissão Parlamentar de Inquérito que apura irregularidades na contratação de profissionais pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde em Cachoeira do Sul. A enfermeira Débora Dickel, responsável pela auditoria realizada na Secretaria de Saúde, foi a primeira a prestar depoimento. Ela foi ouvida na manhã de ontem pelos vereadores Kader Sali, MacGyver Dias e Thelda Assis, que conduzem o processo investigatório na Câmara de Cachoeira do Sul. Os trabalhos prosseguem na próxima semana, com a coleta de novos depoimentos agendados para terça, quarta e também para quinta-feira, quando serão ouvidos servidores e ex-secretários da Saúde. Bom, e nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço aberto para você de casa expressar a sua opinião, contar a sua informação. O WhatsApp é o 51997697129. Você também pode mandar aí o seu recado no Facebook, no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos aqui para a tela, inclusive eu vou começar esse bloco de interatividade trazendo aqui uma informação que nós recebemos da Rota de Santa Maria, que é a concessionária, que administra a RSC 287. Informação importante para toda a comunidade, para a região central do Rio Grande do Sul. E a informação é a seguinte: a concessionária informa que foi concluída hoje a obra na ponte sobre o Rio Pardo, localizada no quilômetro 137 da RSC 287 em Candelária. O tráfego está liberado para veículos leves e pesados. Então, está restabelecido o acesso, por exemplo, a ligação entre Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul, por meio aí da RSC 287. O bloqueio era nesse local, na ponte sobre o Rio Pardo, em Candelária. Então essa estrutura já está recuperada conforme a Rota de Santa Maria e a gente agradece a concessionária também pela informação. Boa notícia, né? Vamos adiante aqui, mais recados da nossa audiência. A Regina, aqui na localidade da Forqueta, estamos com estradas intransitáveis. Ninguém vem arrumar, colocar um cascalho. Isso é um verdadeiro descaso com os moradores do interior. Lamentável. E a Regina manda vídeo aí do atoleiro que se formou aí na localidade da Forqueta. Obrigado, Regina, pela participação. Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma entrevista que o Bernardo Miller fez com o secretário de Interior de Cachoeira do Sul, falando justamente sobre essas situações do interior, esses atoleiros que se formaram em muitas regiões do vasto interior de Cachoeira do Sul. A participação do Diego de Fraga, nosso cartão postal está assim. Lembro quando as águas jorravam e haviam peixes ali. Pois é, tá feio o Chateau novamente, É o cartão postal de Cachoeira do Sul e tá bastante deteriorado novamente, precisando de uma boa manutenção, Obrigado, Diego, pela participação. Ticiane Soares, amanhã é aniversário da Valentina, o orgulho da família. Continue com essa doçura e alegria. Felicidades, beijos da tia Tici e família. Obrigado, Ticiane, pela participação. Um abraço aí para Valentina, que celebra amanhã mais um ano de vida. Daqui a pouquinho tem mais recados da audiência, você de casa pode seguir interagindo com a gente. E a seguir a gente vai saber como fica o tempo no final de semana em todo o Rio Grande do Sul. Em Canoas, a gestão do Hospital de Pronto-Socorro ainda faz o levantamento dos danos. O cálculo inicial aponta para uma perda de aproximadamente 40 milhões de reais. A gente tem cenas na nossa cabeça que nunca vamos esquecer da enfermeira que estava ali com a gente, medicando o paciente até ele entrar dentro do barco. Bernardo Miller entrevistou o secretário de Interior de Cachoeira do Sul, Alexandre Cassol. Ele atualizou a situação das estradas, falou da dificuldade de transportar o cascalho e a limitação de maquinário que a secretaria tem em função da alta demanda. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio-dia e 36, já estamos de volta. É o Telejornal NT Sul ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia. Para a maioria das pessoas, hora de almoço por agora, Horário que está todo mundo correndo, organizando as crianças para a escola, nos seus afazeres, sexta-feira especialmente. Obrigado pela companhia por aqui. Vamos falar um pouquinho do tempo? Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Nem parece o tempo do amanhecer aqui desta sexta, Agora a gente tem aí o céu azulzinho, nem uma nuvem no céu. Na verdade, dá para ver uma névoazinha ali bem ao fundo da imagem,
mas não tem nuvem realmente nesse momento aqui no centro de Cachoeira do Sul. Diferentemente do amanhecer, que teve um nevoeiro bastante fechado, durou até um pouco mais do que o meio da manhã. E o povo quer saber, e aí, vai ter essa cerração toda também no fim de semana? Será que chove? O tempo permanece firme? Os detalhes agora na previsão. Sexta-feira em Cachoeira do Sul novamente amanheceu com um nevoeiro forte, o sol demorou para aparecer e isso só foi ocorrer lá pelo meio da manhã. À tarde o sol predomina, mínima 15 graus e máxima 28. Sábado segue com tendência semelhante no tempo, com cerração de manhã e o sol predominando ao longo do dia, mínima 15 graus e máxima 28. Domingo vai seguir com tempo firme e temperaturas altas para essa época do ano, mínima 19 graus e máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Persiste nesta sexta-feira e ainda por muitos dias a condição em que se encontra o Rio Grande do Sul com a influência de uma massa de ar quente que traz elevada temperatura para essa época do ano. As máximas à tarde devem ser muito acima do habitual do mês de junho. No fim de semana, tempo firme em todo o estado gaúcho. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Também 26 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. O planeta Terra aquece em ritmos sem precedentes e vai atingir temperaturas perigosas nos próximos 5 anos. O alerta da Organização Meteorológica Mundial. A principal explicação para a mudança é que nós humanos estamos emitindo cada vez mais gases poluentes, em vez de reduzir essa emissão. O aquecimento global causado pelas atividades humanas acelera a um ritmo sem precedentes, enquanto a margem para conter o aumento de temperaturas a mais de 1,5 graus Celsius diminui. A advertência foi feita por pesquisadores em um estudo publicado esta semana. O relatório, publicado na revista Earth System Science Data, é resultado do trabalho de quase 60 cientistas de renome que seguem os métodos do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Em relação à era pré-industrial, a atividade humana provocou um aumento das temperaturas de 1,19 graus Celsius no período estudado, e uma alta em relação aos valores do último relatório há um ano. Só no ano de 2023, o aquecimento atribuível à atividade humana foi de 1,31 graus Celsius. O aumento total foi de 1,43 graus Celsius, considerando variáveis naturais, como o fenômeno El Niño. Os autores do relatório pretendem fornecer anualmente dados atualizados que sirvam de base para as negociações das cúpulas climáticas em uma década considerada decisiva para cumprir os objetivos do Acordo de Paris de 2015. A cúpula climática daquele ano fixou a meta de limitar o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial e, se possível, não superar 1,5 graus. A publicação do relatório coincide com uma reunião na Alemanha que busca um avanço nas negociações climáticas antes da COP29, de novembro, em Baku, capital do Azerbaijão. O aquecimento é uma consequência das emissões de gases de efeito estufa, causadas principalmente pela utilização em massa de combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão. Vamos ver as mensagens da nossa audiência. Obrigado a você que está interagindo com a gente aqui no NT Sul. Então já vamos aqui para a nossa tela. Luiz Gustavo Vasconcelos. Quando será que a prefeitura vai dar jeito na estrada do Barro Vermelho para as crianças poderem chegar na escola? E aí ele manda um vídeo aí, né, mostrando a situação do barro. Olha só aí as rodas do ônibus escolar, né, que passa atolando realmente aí nas estradas da região. Situação
bem difícil, né, e que ainda vai levar um certo tempo, como a gente vai ver até agora, para que seja normalizada, para que esse barro todo possa sedimentar um pouco e para que os reparos sejam providenciados. Obrigado, Luiz, pela tua participação, por esse alerta importante. Vamos aqui para a nossa próxima tela, a próxima participação, a Edna Leal. Estamos enfrentando um problemão aqui no bairro Funcap. Estrada não existe mais, só valetas. E para piorar, o povo larga galhos e lixo na beira da sanga, até móveis velhos, diz aqui a Eda Leal. Obrigado pela participação. Então deixamos aí o alerta, né, para a Secretaria de Meio Ambiente fiscalizar essa questão do lixo que é jogado em local inadequado e também, nesse caso aqui, bairro Funcap, né, aí a Secretaria de Obras providenciar também esses reparos que são tão necessários aí para a comunidade, né? Quem também está com a gente é a Simone Lange. Esse cano está sempre estourando aqui na rua Emiliano Carpes, bairro Gonçalves. Arrumam, mas estraga de novo e volta a jorrar. A rua está cheia de vazamentos, diz aqui a Simone. Obrigado, Simone, pela participação. Deixamos aí esse alerta para a Corsã, nesse caso, né, para fazer aí uma verificação. Acredito que seja um caso aí que envolva a Corsã, porque deve ser água impotável, né, água que vai realmente aí para as casas. Quem mais? O Lucas também está participando com a gente. Hoje é aniversário do nosso tio Arildo Santos, morador do bairro Marina. Desejamos muita saúde e felicidades. Obrigado, Lucas, pela participação. Parabéns aí para o seu Arildo. Tudo de bom, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência e você de casa pode seguir interagindo com a gente. Foi confirmada no México a primeira morte humana por gripe aviária nesta semana. Apesar disso, segundo a OMS, o risco atual de que esse vírus representa para a população ainda é considerado baixo. Essa e outras notícias que repercutiram ao redor do planeta, você confere agora no quadro Semana pelo Mundo. A Organização Mundial da Saúde confirmou nesta quarta-feira um caso fatal de infecção pelo vírus H5N2 da gripe aviária no México. O paciente morreu no dia 24 de abril e tinha histórico de doença renal crônica, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. A OMS afirmou que a origem da infecção é desconhecida e destacou que a vítima não tinha histórico de exposição a aves ou outros animais. Com base nas informações disponíveis, a organização estima que o risco atual que esse vírus representa para a população é baixo. Vários casos já foram detectados em humanos, mas ainda não houve nenhum contágio de pessoa para pessoa. A quinta-feira foi de comemorações na França pelos 80 anos do Dia D. A data marca o desembarque na Normandia das Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial. Para celebrar o início do fim do conflito contra a Alemanha, o céu da praia de Omaha ficou colorido. Um sobrevoo militar internacional atraiu a atenção de muitas pessoas na região costeira, banhada pelo Canal da Mancha. Um pouco mais cedo, o céu da praia do desembarque já tinha sido preenchido por paraquedistas. Há 80 anos, cerca de 500 homens da Força Aérea Britânica desceram na Normandia na operação conhecida como Overlord. Esta enorme operação contribuiu decisivamente para o fim da Segunda Guerra Mundial em território europeu em 1945. Mais de uma em cada 4 crianças menores de 5 anos sofre de pobreza alimentar severa no mundo todo. Foi o que advertiu o Fundo das Nações Unidas para a Infância nesta quarta-feira. Isso significa que mais de 180 milhões de crianças correm o risco de sofrer com graves sequelas se não tiverem acesso a uma dieta nutritiva e diversificada. A agência da ONU recomenda que as crianças pequenas comam diariamente alimentos de 5 dos 8 grupos alimentares principais, como laticínios, ovos, frutas e vegetais. No entanto, 440 milhões de crianças que vivem em 137 países de baixa e média renda não têm acesso a esses tipos de alimentos. E o clima dos Jogos Olímpicos vai tomando conta de Paris. Foram revelados nesta quarta-feira
os anéis olímpicos na fachada de um ginásio em Nanterre, no subúrbio da capital francesa. A arena vai receber alguns eventos aquáticos, como a natação e o polo. Os Jogos de Paris começam em 26 de julho e terminam em 11 de agosto, seguidos pelos Jogos Paralímpicos, que vão ser disputados entre 28 de agosto e 8 de setembro. Estimativas do comitê organizador apontam que o impacto econômico deve girar entre 37 e 61 bilhões de reais. Referência para mais de 130 municípios em atendimento para casos graves, o Hospital de Pronto Socorro, no bairro Matias Velho, em Canoas, foi gravemente atingido pela enchente. A gestão ainda faz o levantamento dos danos. O cálculo inicial aponta uma perda de aproximadamente 40 milhões de reais. 2 metros e 10 centímetros. Essa foi a altura que a água chegou no HPS de Canoas, atingindo 100% do que estava no primeiro piso. Na sala vermelha, onde os pacientes chegam de ambulância, havia 14 leitos com aparelhos de ventilação mecânica. Tudo foi perdido. No laboratório ainda não foi possível entrar, pois lá dentro os móveis foram arrastados pela água, impedindo a abertura da porta. Na UTI do primeiro andar, 10 leitos estão inutilizados. Nesta sala de traumatologia, onde ocorre o atendimento de fraturas e lesões, há um aparelho novo de tomografia que nem saiu da caixa, agora completamente destruído. A força da água virou ele de cabeça para baixo. Só nesse equipamento, o prejuízo é de R$ 930 mil. No bloco cirúrgico, mais estragos. Equipamentos específicos para procedimentos em traumatologia vão ser jogados fora. Na farmácia, os medicamentos ficaram debaixo d'água e o risco de contaminação impede que seja feita uma limpeza comum. Com o hospital fechado, 134 municípios ficam sem esse atendimento de referência em casos graves. Isso me preocupa muito, eu considero um problema de saúde pública, porque o que acontece é que o Hospital de Pronto Socorro, juntamente com o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre e o Hospital Cristo Redentor, são os 3 únicos pronto atendimentos ao trauma. Nós aqui atendemos em torno de 4 mil pacientes por mês, 450 cirurgias do trauma por mês. É um problema que eu acredito que a rede estadual não terá facilmente a capacidade de absorver esse tipo de atendimento. Por isso que a minha solicitação de ajuda para que o hospital seja o mais brevemente possível voltar a funcionamento. No prédio também ficaram as marcas do resgate, que durou 30 horas, de 4 a 6 de maio. Um buraco foi aberto na parede com uma marreta para a retirada de pessoas. A saída também aconteceu por helicóptero e por barco pela porta de entrada. 400 pessoas foram resgatadas, pois muitos moradores da região buscaram abrigo no hospital quando a água começou a subir. O nosso hospital é muito especializado, ou seja, a gente atende apenas pacientes graves, apenas pacientes que vêm de ambulância graves, sangrando, com fraturas, com tiro, com ferimentos de arma branca. Então, nossa equipe está voltada para agir naquele paciente imediatamente e salvar a vida dele. Só que naquele dia foram 400 pessoas que a equipe teve que resgatar com aquele espírito do HPS, né? Então, a gente tem cenas na nossa cabeça que nunca vamos esquecer da enfermeira que estava ali com a gente, medicando o paciente até ele entrar dentro do barco, porque com dor. Então, a gente, até o último momento do resgate, a gente resgatando. Os pacientes foram levados para o Hospital da Ubra e os funcionários estão atuando no Nossa Senhora das Graças. A limpeza vai começar nos próximos dias e durar mais de 1 mês, segundo a empresa contratada. Sem equipamentos e mobiliário, não há como prever uma data de reabertura. Mais de 300 pessoas compareceram na tarde de ontem na sede da União Cachoeirense das Associações de Bairro para buscar roupas. A ação de doação de roupas é destinada a pessoas que foram atingidas pela enchente em Cachoeira do Sul e precisam de ajuda para recomeçar. Foi intenso o movimento na sede da UCAB na tarde desta quinta-feira em busca de roupas. As peças, doadas pela comunidade e recebidas de várias cidades do país,
foram todas centralizadas na sede da entidade e estão disponíveis para retiradas todas as terças e quintas-feiras à tarde, para qualquer pessoa que tenha sido atingida pela enchente e esteja precisando. Estão disponíveis peças adultas e infantis, além de calçados. Não é necessário realizar qualquer cadastramento prévio e não há limite de peças para retirada. Ainda na tarde de quinta, um caminhão e uma caminhonete chegaram com mais doações que foram postas à disposição dos cachoeirenses. A Alcabe fica na Rua General Portinho, número 1804. O atendimento acontece terças e quintas-feiras, das 14 às 16 horas. Um acidente ocorrido agora há pouco aqui em Cachoeira do Sul, na esquina da Rua Alarico Ribeiro e Avenida Brasil, deixou uma motociclista ferida. Ela foi encaminhada para o Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB. Ela teve a frente cortada por um Fiat Uno que saía do posto da Alri, do Hotel União, e ingressava na Alarico enquanto ela descia pela mesma via. Essa motociclista foi socorrida pelos bombeiros e conduzida pelo SAMU até o HCB. Essas informações foram passadas por pessoas que presenciaram o acidente. Os bombeiros de Cachoeira não deram ainda nenhuma informação oficial. A partir de sábado, o trânsito em todo o trajeto da RSC 287 entre Santa Maria e Itabaí estará liberado. Com isso, também retorna a cobrança de pedágio que estava suspensa desde o dia 3 de maio devido aos diversos bloqueios causados pela enchente. A previsão da concessionária Rota de Santa Maria é de conclusão de desvios, recuperação de cabeceiras de pontes e liberação do tráfego nos dois sentidos em todo o trecho, exceto na ponte móvel do Arroio Grande, interior de Santa Maria, onde o sistema pare e siga continua porque a estrutura de travessia tem somente uma pista. E agora há pouco, como a gente noticiou aqui, a concessionária Rota de Santa Maria liberou o tráfego sobre a ponte do Rio Pardo, em Candelária. E a gente fala agora sobre o interior de Cachoeira do Sul. O Bernardo Miller conversou hoje de manhã com o secretário Alexandre Cassol, que atualizou a situação das estradas, a dificuldade de transportar o cascalho e a limitação de maquinário que a secretaria tem em função da alta demanda. Bem, Daniel, e para a gente esclarecer esse assunto, que é o principal questionamento durante o telejornal, o interior de Cachoeira do Sul, principalmente na busca, na coleta pelos cascalhos, para dar condições a essas estradas aqui no interior do município. Ao meu lado, o secretário Alexandre Cassol, secretário do Interior. Existe essa dificuldade, secretário, de conseguir coletar e retirar esse cascalho das propriedades. Como é que está esse serviço diante da condição do tempo? Muito boa a tua pergunta, Bernardo. As cascalheiras, a gente tem a liberação pelo decreto para poder coletar, só que pode olhar o tempo aí, está fechado, ele não abre, então não seca, não firma o terreno, não tem piso, como a gente diz. A gente carrega as caçambas e elas afundam em cima da própria pedra. E aí no puxar ou empurrar, a gente arranca para-choque, arranca radiador, arranca cuíca de caminhão, quem é caminhoneiro sabe, tirantes, então não tem como fazer o serviço, ainda está muito mole o terreno. Nós precisamos de sol e vento para começar a fazer um serviço a contento do homem do campo. Ok, secretário, mas não choveu durante a semana, mesmo assim as estradas não estão em condições de conseguir remover esse cascalho. Não choveu e vamos torcer que nos próximos 15, 20 dias não chova. Só que assim, tem que amanhecer com sol e tem que ventar. A hora que tiver vento, as estradas vão enxugar. Enquanto as estradas não enxugar, as cascaleiras não enxugam também. E nós não tínhamos depósito de pedra, então a gente tem que coletar essa pedra de dentro da propriedade rural, do meio do campo. E não tem piso para a rolagem dos caminhões, infelizmente. Ok, o maquinário, como é que está o maquinário da Secretaria do Interior hoje? Hoje nós temos uma patrola funcionando, nós temos uma escavadeira funcionando, 2 caminhões caçamba funcionando, 2 retro e 4 tratores com lâmina. Fora a terceirizada, que tem mais uma patrola, tem mais 2 reto escavadeiras e está chegando mais um caminhão caçamba e está chegando mais uma escavadeira. E nós já se habilitamos no governo do estado para mais 500 mil em horas máquinas, que provavelmente virão mais uma patrola, mais uma escavadeira e eu pedi mais umas 4 ou 5 caçamba dentro dos 500 mil. Agora se vamos ser agraciados ou não, mas fizemos tudo no tempo pedido pelo governo do estado, estamos esperando por eles agora. Mesmo assim, um material muito abaixo diante da demanda.
muito abaixo, mas se melhorar o tempo a gente consegue apresentar um serviço. O problema é que hoje, se eu patrolar uma estrada hoje, até o meio-dia ela fica atolando lá, fica mole, porque não tem sol, não tem vento. Hoje a gente precisa de sol e vento para poder corrigir o nosso solo. Ok, secretário, na última vez que a gente conversou, você comentou que tinha um cronograma dentro da Secretaria de Interior para essas intervenções. A gente está finalizando a semana. Para a próxima semana, é um indicativo de tempo bom, sem chuva. Onde vai ser esse trabalho da Secretaria do Interior? Segue do mesmo jeito, tentando liberar as estradas principais e os pontos da escola e tentando recuperar o maior número de pontes possíveis. Fechei 6 meses de secretaria agora, nós já fizemos 4 pontes novas e estamos reformando a 4ª agora. Então, em 6 meses nós temos 4 pontes novas e reformamos mais 4. Essa última que nós estamos reformando, que devemos entregar entre 1 e 2 dias, é a ponte do Lixão que caiu a ala. A anterior foi a da barragem do Pertilho. E assim nós viemos trabalhando. Só que assim, a gente depende exclusivamente hoje do clima, do tempo. E as localidades que vão ser agraciadas com o trabalho da Secretaria para a próxima semana? Aí as estradas principais, aí assim não importa a localidade, é que a gente consegue trabalhar. A principal do Bosque, Forqueta, a principal da Guajuvira, da Água Morna, Quatro Esquinas, Barro Vermelho, porque nós estamos trabalhando forte ainda da Porteira 7 para cá, na Zona Sul. A gente quer ver se a partir da semana que vem nós já dividimos a equipe e conseguimos passar uma equipe para a Zona Norte, para começar a atuar do outro lado também. Ok, tá certo. Existe uma expectativa de em que tempo conseguir dar uma condição mínima para o interior aqui de Cachoeira? Isso eu não posso te falar porque eu dependo exclusivamente do tempo. Se o tempo não firmar, eu posso levar o resto da vida, né? Eu ou qualquer outro secretário que esteja no meu lugar. Porque se não firmar o tempo, tu não consegue corrigir a estrada, infelizmente. Tá certo. Então o relato do secretário Alexandre Cassol esclarecendo o trabalho da Secretaria do Interior aqui no município de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E nós já vamos ver aqui mais mensagens da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Esse assunto das estradas está predominando aqui nas mensagens que nós estamos recebendo. Vamos ver aqui, ó, a Cristina está dizendo o seguinte: nossa estrada no Barro Vermelho está terrível, sem condições de passar. Tá aí a situação de mais um caminhão atolado, né? Porque realmente a condição está bem precária. Obrigado, Cristina, pela participação. Quem mais? Temos aqui o recado do Alan. O Alan está reclamando aqui do seguinte: nós, moradores da Forqueta, queremos saber quando vão tapar o buraco, que está aberto há mais de um mês. O secretário de Obras pediu para abrir mais, ou seja, eles deveriam abrir mais ainda esse buraco por alguma razão, e ainda para colocar cascalho, mas até agora ninguém veio. Estamos tendo que fazer uma volta de mais de 10 quilômetros, conta aqui o Alan. Obrigado, Alan, pela participação. Situação feia aí de muito barro, né? Quem mais? Olha aqui, ó, Ana Elizabeth de Redenção no Ceará. Estou orando pelos meus irmãos do Rio Grande do Sul. Creio que é através destes acontecimentos que Deus aflora o amor que está dentro do ser humano, né? Por meio da ajuda. E diz aqui a produção que esses peixinhos aqui que a Ana Elizabeth tem aqui, tá mostrando na foto, são tilápias. Eu não entendo nada de peixe, né? Se dependesse disso para viver, morria de fome. Mas obrigado, viu, Ana, pela participação, pela tua bela mensagem. Um abraço aí para toda a tua família e também pelas orações pelo nosso povo gaúcho. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira, no YouTube, no Instagram. E a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. E até segunda. Bom fim de semana. Tchau!